Você quer ter mais visualizações e mais inscritos no seu canal do YouTube, mas você não sabe como fazer isso? Então preste atenção. Por isso eu pensei numa forma de te ajudar a ter o seu canal de sucesso. E assim foi criado o treinamento Viver de YouTube. Nesse treinamento, galera, eu revelo tudo o que eu fiz nos últimos anos para conseguir ter um canal com mais de 10 milhões de inscritos e que hoje me gera renda, patrocínios, né, reconhecimento de milhões de pessoas. E não foi só um canal que eu fiz vários canais. Inclusive canal que eu nem apareço. Todos os canais com mais de milhões de inscritos. Já pensou você dormindo e caindo dinheiro na sua conta sempre? Com o YouTube isso é possível, acontece. Basta você clicar agora no botão Saiba Mais e vem aprender como é que você pode começar a bombar no YouTube hoje. Foi nessa ida que você mostrou os caras sem orelha? Que eles cortavam a orelha ou não? Você cortava a orelha, foi no Iraque. No Iraque? Foi 2 anos antes. Um ano antes. Tinha essa história, mas no Iraque não era... foi em 95. Havia uma grande lenda. O governo de Bagdá, o Saddam Hussein, o Tariq Aziz, que era o vice-primeiro-ministro, o homem que aparecia para a imprensa internacional, desafiava jornalistas internacionais a provarem que eles cortavam a orelha daqueles iraquianos que ousassem se negar a servir o exército. Entendeu? Isso sempre circulava, mas eles desafiavam jornalistas a provarem isso. E nós conseguimos provar. Eu vi essa cena. Isso. Quem que puxa o turbante, alguma coisa que mostrou? Essa foi a segunda situação, né? Porque, na verdade, eu fui beneficiado pelo fato de que a gente estava ali em Bagdá, com o Saddam Hussein, e 24 horas por dia, monitorados pelos agentes do Saddam. Eles estavam do lado. Eles estavam lá, eles sabiam tudo onde a gente estava, o que a gente estava fazendo. Quando você apontava a câmera, o cara falava aqui pode, aqui não pode? Exatamente. Então, como é que eu ia, por exemplo, para Saddam City, onde estava a grande maioria silenciosa, né? Porque é o seguinte, internacionalmente, os xiitas são minoria. Tá. Os sunitas são maioria. São maioria. Mas os xiitas, no Iraque, eles são maioria. Uma maioria que jamais conseguiu deter o poder. E eu sabia que grande parte desses soldados que tiveram a orelha cortada estavam num lugar chamado Saddam City, porque em Saddam City havia contingentes de soldados, pelo menos havia essa informação, que se negaram a servir o exército e tiveram as suas orelhas sumariamente cortadas para servir de exemplo. Eles eram sunitas? Eles eram xiitas. Xiitas, exatamente. O Saddam Hussein sunita. O Saddam Hussein sempre perseguia os sunitas. No Iraque são minoria. Tá. Entendeu? Mas eles sempre tiveram muito próximos do poder. Era uma minoria que sempre deteve um poder econômico maior. Tá. Entendeu? Os sunitas, se você considerar o islamismo internacional, são maioria. Mas dentro do Iraque, os xiitas são maioria. Tá. Né? Esses xiitas são apoiados pelo Irã, que é um país xiita, por exemplo. Né? Bom, mas enfim, e a gente tinha que ir para Saddam City, onde estavam os soldados. Eu sabia que haveria uma grande chance. Mas como é que eu ia fazer para ir sendo seguido dia e noite pelos soldados do Saddam Hussein? Aí como é que eu consegui? Ficamos sabendo que havia chegado assim um grupo de jornalistas americanos. E não havia agentes suficientes para monitorar americanos e brasileiros. Então, sabedor disso, falei assim, olha, a gente está meio doente aqui, meio cansado, e também a gente está afim de jogar tênis, entendeu? Para relaxar um pouco. Então, a gente vai num outro hotel que tem quadra de tênis, e lá a gente vai jogar tênis, tá bom? Tudo bem? Então, eles até gostaram, porque eles não teriam como seguir a gente e os americanos ao mesmo tempo. Então, o que eu fiz? Eu e o cinegrafista Fernando Pelégio, que era o cinegrafista que estava comigo lá, a gente botou a câmera dentro de uma raqueteira de tênis e fomos para esse hotel onde havia uma quadra de tênis. Tá. Entendeu? Então vocês foram realmente para o hotel? Fomos para esse hotel. Tá. Chegamos até simular e para a quadra de tênis. Quando a gente se sentiu seguro... Não tem ninguém seguindo? A gente tratou de identificar um motorista que eu tinha informação que fazia ponto ali naquele hotel. Entendeu? Que era o Hotel Sulemânia. Meu coração já está acelerado só de você contar essa história. Né? Porque o que acontece é que a gente entrou no primeiro... mas a gente se enganou, não era o motorista indicado, a gente tinha se enganado. E esse motorista, ao invés de levar a gente para Saddam City, ele levou a gente para o Ministério da Informação. Pô. Aí no Ministério da Informação, o que você queria para Saddam City? Não, eu falei, Saddam City não. A gente queria ir para o Ministério da Informação do Saddam, entendeu? A gente queria vir para cá justamente. Entendeu? A cidade, Miguel, deu um Miguel ali, eles acreditaram e tal. Aí a gente voltou para lá.
Quando voltamos para lá... Pro primeiro hotel? O primeiro hotel onde a gente ia jogar tênis. Tá. Entendeu? E aí, nesse hotel, eu consegui finalmente achar um motorista que eu tinha indicação, que falava inglês, era jovem e que tinha insatisfações em relação ao regime e que estaria disposto a assumir o risco. Precisaria ser alguém que é disposto a assumir risco. Descoberto, morto, né? Exatamente. Então, eu acabei descobrindo esse motorista e ele nos levou para Saddam City. Só que levar no Saddam City, eu lembro que a gente levou pedrada, porque estrangeiros eram mal vistos ali, mas o fato é que uma hora depois de a gente ter chegado lá, a gente conseguiu finalmente descobrir um soldado que teve a orelha cortada. Eu fiz a entrevista, ele contou pormenorizadamente por que a orelha tinha sido cortada sem anestesia, justamente porque ele não tinha servido o exército. E aí, para você ver como é que são as coisas, né? A imagem que você viu, que a gente estava na confluência do rio Tigre e Eufrates. 3 dias depois... Não é desse dia. Não é desse dia. Outro dia depois, a gente estava na confluência e eu notei que tinha ali o barqueiro que não tirava o turbante de jeito nenhum. Aí eu cheguei nele lá e eu falei, fiz um sinal, a hora que o tradutor, que era ligado ao regime do Saddam Hussein, estava distante, entendeu? Porque a gente foi para o meio do rio, e o tradutor ficou lá. Eu falei que eu precisava fazer uma passagem e o barco não cabia mais gente. Entendeu ou não? Porque o tradutor era deles, né? E aí, meio por sinais, eu expliquei para ele contar a história. E aí ele tirou o turbante, contou a história. Eu tive que traduzir depois. E aí era a história da mesma coisa. Mesma coisa. Não quis servir. Não quis servir o exército, a orelha foi cortada, não teve anestesia. E a família passou a ser perseguida. E o mais interessante é que eu lembro entrevistando o Tariq Aziz, o vice-primeiro-ministro, ele falou assim, eu desafio você a encontrar essas pessoas. Onde estão essas pessoas? Mas eu não podia falar, eu acabei de filmar. Porque se eu falasse isso, eles iriam revistar, confiscar. E eu queria ainda ir para a cidade, arrasá-la pelas armas químicas do Saddam Hussein. Claro. Só que essa cidade arrasada pelas armas químicas do Saddam Hussein estavam no norte do Iraque. Sei. E você não consegue entrar, você não conseguia na época entrar no norte do Iraque, no Kurdistão, pelo próprio Iraque, porque os agentes do Saddam Hussein não deixavam. O que você tinha que fazer? Você tinha que sair do Iraque, ir para a Jordânia, da Jordânia ir para a Turquia, e da Turquia você conseguia, ali pelo sul da Turquia, lá por Diyarbakir, que é um grande reduto, né, ali dos curdos, você conseguia entrar por ali numa área que era mais monitorada pelos curdos do que pelos próprios agentes do Saddam. Mas para você entrar ali, você precisava de um visto. Mas ali eu tive uma grande sorte, repórter, precisa ter sorte também. Estavam programadas eleições em Bagdá, você vê eleições em Bagdá, né? Com o Saddam Hussein, né? Você acha? Você já sabe o resultado. Né? Conversa da carochinha, né? Mas ia ter ali o teatrinho deles. Os caras lá assim, tá bom, o cara joga fora aqui. Você não bota no Saddam,